Diz assim a palavra do Senhor, 2 Coríntios 6, de 14 a 18. Não vos coloqueis em julgo desigual com os incrédulos, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão há entre luz e trevas? Que harmonia existe entre Cristo e Belial? Que parceria tem o crente com o incrédulo? E que acordo tem o santuário de Deus com os ídolos? Pois somos santuário do Deus vivo, como ele disse: habitarei neles, e entre eles andarei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Portanto, saí do meio deles, e separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nenhuma coisa impura, e eu vos receberei. Serei para vós pai, e sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Queridos irmãos, nós temos nesta passagem das Escrituras um mandamento, uma determinação, uma proibição divina, e depois de ler e ouvir o mandamento, a proibição, 5 perguntas retóricas explicam a razão para obedecer. Quem é pai, quem é mãe, sabe que toda criança pergunta por quê para tudo. Por quê? Porque ela quer entender, é óbvio. Nós temos um mandamento que nos proíbe algo. E temos 5 razões para obedecê-lo. Se não bastasse, o apóstolo Paulo apresenta-nos um 6º fato. Ele nos lembra quem somos. Porque quando a igreja esquece quem ela é, quando o cristão esquece quem ele é, então ele desobedece ao mandamento, pelo fato de ignorar ou de esquecer quem ele é. Imagine, um homem é casado, mas esquece que é casado. Então, no trabalho, fora de casa, ele dá confiança demais, liberdade demais para o sexo oposto. Ele gasta seu dinheiro, não é? Consigo mesmo, com seus hobbies, esquecendo que tem família, que tem filhos, que tem esposa. Ele planeja o seu final de semana para obter lazer que o agrada, pelo fato de esquecer que ele é casado. E quando um cônjuge esquece que é casado, ele quer agir como se fosse solteiro. Então, o apóstolo nos lembra quem somos nós. Quem é você? Quem é a igreja? A razão para obedecermos aos mandamentos de Deus tem tudo a ver com o que somos em Cristo. Sendo assim, consideremos o texto. Qual é o mandamento? Não vos coloqueis em julgo desigual com os incrédulos. Não vos coloqueis debaixo, sob julgo desigual. Julgo desnivelado, julgo desigual. Vamos ver algumas imagens só para ilustrar e ajudar a entender melhor. Isso aí é um julgo. E os irmãos podem ver que quando 2 animais, não é, da mesma espécie, eles estão debaixo do mesmo jugo, eles cumprirão tarefas com tranquilidade e harmonia, porque têm a mesma altura, a mesma largura, a mesma força, a mesma índole, não é? O mesmo instinto. Então está aí um jugo que não é desnivelado, não é desigual.
Mas o que a palavra de Deus está dizendo é para que nós não nos coloquemos debaixo de um jugo desigual, desnivelado. Vejamos, aqui está um jugo desigual, um cavalo e um boi. Não dá certo puxar uma carroça desse jeito. Aí está uma outra imagem de jugo desigual. E o último, bem ilustrativo, a briga que dá entre um e outro, quando estão debaixo de jugo desigual. Não dá certo. Olha aí o cavalo dando coice, não dá certo. Estas imagens ilustrativas nos ajudam a entender o que é jugo. Os rabinos usavam esta palavra, jugo, para descrever casamentos entre pessoas de Deus e pessoas que não eram de Deus. Também para descrever o ensino de um rabino. Quando Jesus diz para nós, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e ele promete, eu vos aliviarei, quando ele diz, tomai sobre vós o meu jugo, entrem debaixo do meu jugo, tomai sobre vós o meu jugo, e ele diz à frente, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Portanto, o casamento, o ensino, a doutrina de um determinado mestre, você não podia estar debaixo do ensino de rabinos que tinham doutrinas divergentes, contraditórias e que entravam em conflito. Você não poderia estar sob o jugo de dois rabinos que pensavam de maneira diferente. Então, qual é a orientação? O contexto da passagem, o apóstolo Paulo está tentando ensinar a igreja de Corinto, uma igreja que tinha todas as características de uma igreja que estava vivendo na carne, segundo sua natureza pecaminosa, e que havia absorvido os costumes do mundo ou não havia se livrado de todos os costumes da sua sociedade, da cultura que o cercava. E a ordem de Deus para cada um de nós é essa: não vos coloqueis em jugo desigual com os incrédulos. Deus, através do profeta Amós, pergunta: duas pessoas poderão andar juntas se elas não estiverem de acordo? A resposta é não. Portanto, jovens, prefiram, se a vontade de Deus assim o decretar, como diz o apóstolo Pedro, ficar solteiros, mas não casem com alguém que não pertence ao Senhor. É jugo desigual. Muitos querem empreender sociedades com ímpios, com incrédulos. Nunca deu certo e não dá certo, porque os valores, os princípios são absolutamente distintos e mais cedo ou mais tarde os conflitos brotarão e as incompatibilidades, elas virão à tona e elas inviabilizarão aquela parceria, aquela sociedade. Não dá certo você ter amigos para lazer, para distração, que não são do Senhor. Amigos e amigas. Conheço muitos casos de mulheres casadas, cristãs, que foram para a universidade sob a influência dos professores e a influência de suas amigas mal amadas, divorciadas, recalcadas, que faziam apologia à vida solteira, à liberdade, seguiram tais influências e acabaram perdendo seu casamento e dando murro em ponta de faca, e não são pessoas realizadas, são pessoas frustradas. Por quê? Porque resolveram ter como amigos e amigas, resolveram ter parcerias, resolveram ter amizades, andar juntos e se divertir juntos com pessoas que não honram a Deus, não temem a Deus, não seguem Jesus Cristo
como Senhor e Salvador. A ordem de Deus para nós é: não vos coloqueis debaixo. Vai ser um jugo desigual, um jugo desnivelado. Você está sob o jugo de Jesus Cristo. E você precisa ter sociedade, família, com quem está debaixo do mesmo jugo, do mesmo ensino, da mesma doutrina, da mesma visão de mundo, dos mesmos valores e dos mesmos princípios. E ainda assim, é com oração, é com muita submissão a Deus, que lutamos para ter um casamento saudável e realizado, com o temor do Senhor. Agora, imagine se você está debaixo de um jugo desigual, desnivelado. Uma pessoa quer buscar a Deus, a outra não. Conheci um casal cujo rapaz prometeu à sua noiva que amava, que não colocaria obstáculos para ela continuar indo ao culto com o seu compromisso, mas logo depois de casado, começaram as brigas, começaram os problemas. E nasceu um filho, e ele disse: ou apresenta na religião dos meus pais, ou não apresenta na sua. E a criança não foi apresentada em lugar nenhum, porque ou seria lá, e se não fosse lá, também não seria cá. E essa criança cresceu sem participar dos cultos, sem culto doméstico. Por quê? Porque aquela jovem acreditou naquela promessa falsa e não deu certo, e nem poderia dar certo. E assim muitas sociedades, para negócios com pessoas que não têm os mesmos valores que nós temos. Queridos irmãos, não vos coloqueis em jugo, debaixo de jugo desigual com os incrédulos. E o apóstolo Paulo faz 5 perguntas que são consideradas retóricas, porque as respostas para as 5 indagações, todas elas são não, 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 não e não. Qual é a primeira pergunta? Que sociedade? Por que não devemos nos colocar? Pois, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que sociedade? Nenhuma. A justiça aqui não é a justiça de Deus pela fé, para ser a base da nossa justificação. A justiça é a retidão. A palavra de Deus fala que Isabel, que seu esposo Zacarias eram justos, irrepreensíveis, não eram impecáveis, precisavam de Salvador e da justiça imputada de Cristo para a sua justificação. Mas do ponto de vista humano, eles eram justos, andavam de acordo com os mandamentos revelados por Deus, retidão, integridade. A palavra injustiça traduz a palavra anomia. Nomos é lei, anomos, anomia, é ilegalidade, é sem lei. Não há, 1 João 3, toda amartia, pecado, errar o alvo, é anomia, é rebelião contra Deus. É o fato de não aceitar a legislação divina, por não aceitar o legislador. Anomia é sem lei. Esse prefixo a, sem lei. Por que sem lei? Porque não aceita os mandamentos de Deus, as leis de Deus, e não aceita as leis morais de Deus, porque não aceita o próprio Deus que as legislou. Que sociedade tem a justiça, a retidão, a integridade, com a ilegalidade, a falta de lei, a rebelião contra Deus? Nenhuma. Se você colocar uma sociedade com um ímpio, ele não terá dificuldade nenhuma em roubar, em subornar, em fazer aquilo que é duvidoso, é escuso, para ganhar lucro, e você compactuará com aquilo, porque você está numa sociedade com ímpios.
Então a pergunta é: que sociedade tem a justiça com a injustiça? Nenhuma. Então, não busque sociedade com o incrédulo. É julgo desigual, é julgo desnivelado. Não dá certo. Não dá certo em hipótese alguma. A segunda pergunta: que comunhão há entre luz e trevas? Koinonia, comunhão. O que há em comum entre luz e trevas? Nada. Deus é luz. Foi a mensagem que os apóstolos ouviram. E aquele que diz que tem que anda com Ele e tem comunhão com Ele, não pode andar em trevas. Andar em trevas é fazer do pecado, da rebelião contra Deus, o seu caminho. Não é o caminho da justiça, não é o caminho da santidade. Mas Jesus diz, o que Jesus nos diz? Eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz que é vida. Por isso o apóstolo Paulo diz: evitai a companhia deles. Deles quem? Dos incrédulos, pois no passado éreis trevas, mas agora sois luz do Senhor, assim andai como filhos da luz. Éreis trevas, agora sois luz, então andai como filhos da luz. Andai na luz para ter comunhão com aquele que é luz e está na luz. E segundo João, quem diz que está em comunhão com a luz e anda nas trevas, é mentiroso, a verdade não está nele. Não há qualquer comunhão entre trevas e luz. Portanto, não busque colocar-se debaixo de um jugo desigual. Ah, mas ele é muito educado, é muito culto, é muito estudioso e de uma excelente família. É incrédulo, não é de Deus, não dá certo. Vai puxar para um lado, você vai puxar para o outro lado. E haverá, alguém desistirá, alguém irá realmente ficar muito infeliz em toda esta história. A terceira pergunta: que harmonia existe entre Cristo e Belial? Satanás, tem alguma harmonia? A palavra no grego é a mesma palavra que em português nós temos a palavra sinfonia. Tem alguma harmonia, algum acordo? Uma orquestra tem muitos instrumentos, mas uma sinfonia, todas as partes em acordo e em harmonia tocando. Sinfonia, tem algum acordo, alguma comunhão? O que disse Jesus? Satanás está vindo. Ele diz para nós, no Evangelho de João, ele diz: já não falarei muito convosco. Por quê? Porque o príncipe deste mundo está chegando em Judas. Ele entrou em Judas. E ele nada tem em comum comigo. Não temos nada em comum. Não há nada que é dele que esteja de minha posse. Não tenho nada em comum com ele. Portanto, não há qualquer sinfonia, harmonia, acordo entre Jesus Cristo e Satanás. Portanto, não se coloque debaixo de um jugo desigual, desnivelado, em virtude destas incompatibilidades absolutas que geram, não é, também uma impossibilidade de harmonia e de um bom relacionamento. Que parceria tem o crente com o incrédulo? Meu parceiro. O que é um parceiro? É alguém com quem você compartilha, com quem você tem coisas em comum. É parceiro. Pode haver parceria entre crente e incrédulo? Não. E que acordo tem o santuário de Deus com os ídolos? Há algum acordo firmado, estabelecido, algum pacto, alguma aliança entre o santuário de Deus? A palavra santuário traduz a palavra que descrevia o lugar santíssimo, o santo dos santos, onde ficava a arca,
simbolizando a própria presença de Deus. Existe algum acordo entre a santidade absoluta de Deus e os ídolos? Com certeza não. Porque os cristãos, nestas cartas de Paulo para Corinto, eles são exortados a não participar de qualquer tipo de festa ou de festival dedicado a qualquer uma das divindades pagãs, porque o que eles sacrificavam era a demônios. Participar de festas pagãs, idólatras, é oferecer aos demônios e às forças espirituais malignas que atuam na cultura a sua própria homenagem, se você participa. Portanto, que acordo tem o santuário de Deus com os ídolos? Nenhum acordo, nada. Por quê? Por que não tem? Porque somos santuário do Deus vivo. Quem somos nós? 5 perguntas que responderam, não é, apresentando-nos 5 razões por que nós não devemos nos colocar debaixo de jugo desigual. Primeiro, porque não há sociedade, não há comunhão, não há harmonia, não há parceria e não há acordo entre Deus, que é luz e as trevas, e Satanás e o mundo caído. Agora Paulo nos apresenta uma sexta. Pois somos, quem somos nós? Somos santuário do Deus vivo. E, meus irmãos, o apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, ele disse: não sabeis que sois santuário de Deus e que o seu Espírito habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, este o destruirá. Pois o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Você é sagrado, a igreja é sagrada, porque nós somos o santuário de Deus. Aqueles que perseguem a igreja e querem destruir a igreja serão, no justo juízo, destruídos pelo Senhor, porque a igreja sagrada, ela foi resgatada com o sangue de Jesus Cristo. Portanto, quem somos nós? Nós somos o santuário, o Deus vivo, todo-poderoso, aquele que os céus não são capazes de conter. Ele habita em cada um de nós. Fez de mim e de você, pelo sangue do Cordeiro, a sua morada. Nós somos santos, nós somos sagrados, porque nós somos a habitação celestial. E como alguém que é casa de Deus, morada do Espírito, terá comunhão com ídolos, parceria com ímpios, sociedade, harmonia com aqueles e com aquilo que desonra, que blasfema contra Deus. Como você pode ter prazer em estar numa roda de amigos onde Deus é escarnecido? Se você ama seu filho e você estivesse numa roda de amigos e eles estão escarnecendo do seu filho, fazendo pouco caso do seu filho ou da sua filha, debochando, você ficaria ali? Você aceitaria que alguém que você ama está na boca das pessoas com deboche, com piléria? Você aceitaria? Não. Mas muitos crentes aceitam estar em lugares onde o nome de Deus é piada, é escárnio, é deboche com o nome de Deus. Não tem, irmãos. Quem somos nós? Nós somos o santuário de Deus. É por isso que nós não podemos querer parceria com quem não é de Deus. Agora, entendamos que já vos escrevi por carta que não vos associasseis com os imorais. Mas Paulo diz, eu não estava me referindo aos imorais deste mundo, nem os avarentos, nem os ladrões ou idólatras. Neste caso, seria necessário que saísses do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão,
for imoral, ganancioso, idólatra, caluniador, bêbado, ladrão, com esse homem nem deveis nem sequer comer. Tem muita gente dentro da igreja, frequentando os cultos, batizado, diz que é irmão e é imoral, é ladrão, é viciado, bebe, fuma, tem todos os vícios reprovados pela palavra de Deus, mas ele está no meio do povo de Deus e ele se apresenta com irmão. Nem tudo que brilha é ouro. E nós temos que entender isso. E temos que ter todo o cuidado. O apóstolo não está dizendo que você não vai trabalhar num ambiente onde só tem incrédulo. Você tem que trabalhar. Senão você tinha que sair do mundo. E os monastérios, o movimento do chamado monasticismo, a sair de tudo e ir morar num deserto, e ir morar em algum castelo, fora, não é, da cidade, fora de tudo, para tentar fugir, nunca adiantou nada isso. Então você vai trabalhar no meio de ímpios, você vai ter vizinhos ímpios, você vai ter familiares ímpios, e você não vai romper com o seu trabalho. Mas uma coisa é trabalhar no meio de ímpios, porque você precisa. Não tem como fugir disso. Outra coisa é você montar uma parceria, ter lazer, casar, fazer negócio, associar-se, comungar com estas pessoas. Para essas pessoas, você tem que marcar seu testemunho como cristão, como servo de Deus, para eles verem a diferença entre luz e trevas, entre Cristo e Satanás, entre a justiça e a injustiça, entre os ídolos e o Deus vivo e verdadeiro. Eles precisam ver isso. E verão, porque você é sal da terra, você é luz do mundo. Então você não vai fugir da sociedade, e nem eu. Mas nós não vamos procurar a comunhão, a parceria, a sociedade com aqueles que não são do Senhor, pois somos santuário do Deus vivo, como ele disse. E o que foi o que Deus disse? Aqui o apóstolo Paulo faz citações livres de várias passagens do Antigo Testamento. O que foi que Deus disse? Verso 16: habitarei neles. Por isso, essa promessa veterotestamentária se cumpriu. Fomos batizados no Espírito. O Espírito foi derramado. Nós hoje somos a casa do Deus vivo. Ele habita em nós. Entre eles andarei. Promessa de Deus, andar conosco. Estar em nós e andar conosco. Promessa de Deus, serei o seu Deus. E Ele é o nosso Deus. E eles serão o meu povo, povo de propriedade exclusiva de Deus. Portanto, consequentemente, pelo fato de sermos quem somos, e diante das promessas maravilhosas de Deus de habitar, de andar, de ser o nosso Deus, de nós sermos o seu povo, o que é que temos que fazer? Sair do meio deles. Estas palavras de Deus foram dirigidas ao povo de Deus no exílio na Babilônia. Babilônia foi exílio, foi castigo. O castigo terminou, é hora de voltar. E muitos ficaram tentados a permanecer na Babilônia. E o Senhor disse, por intermédio do profeta Isaías: saí do meio deles. Saia do meio deles. Não é pedir demissão do seu emprego, mas é não querer se juntar e ter parceria, amizade, lazer e comunhão com pessoas que não são de Deus. Sair do meio deles. Separai-vos. Isso é santificação. Separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nenhuma coisa impura. Deixem o que é da Babilônia na Babilônia. Não toquem, não peguem, não tragam consigo. Não vamos cobiçar
não é? Como Acã cobiçou o que havia sido amaldiçoado por Deus em Jericó. E não toqueis em coisa impura, e a promessa de Deus é: e eu vos receberei. Queres ser recebido por Deus? Saia do mundo. Não toque naquilo que Deus reprova. Não olhe o que Deus reprova. Não tenha relacionamento com o que Deus reprova. Não aceite os valores da cultura, os princípios da cultura. Nós temos um testemunho para zelar. Tem ambientes que não são nossos, tem músicas que não são nossas, tem procedimentos e modos de se alegrar que não são característicos de quem é de Deus. E nós temos que obedecer. Separai-vos, saí, não toqueis. E que o Senhor diz: e eu vos receberei. Muita gente quer ser recebido por Deus, quer ser cheio de fé e do Espírito Santo, mas não quer romper com aquilo que desagrada a Deus. É o pecado, é a rebelião, é a teimosia. E por isso não sente a presença de Deus. Quanta gente alega não ouvir mais a voz de Deus, perdeu o prazer do culto, vir ao culto é um sacrifício, vir ao culto é uma obrigação, é para cumprir tabela, é simplesmente para aliviar a consciência. Por quê? Porque quando você está inserido no mundo, quando você já absorveu os valores do mundo, então você já não se sente bem e não tem prazer na adoração. Queridos irmãos, o Senhor diz e promete: serei para vós pai, e sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Quem é que diz? O Senhor Todo-Poderoso. De fato, Ele prometeu, e em Cristo Jesus, Ele nos adotou. Na linguagem teológica de Paulo, somos filhos por adoção. João, em seu Evangelho, tem uma palavra para nos descrever como filhos de Deus, criancinhas. Ele usa esse termo o tempo todo, mas quando ele fala de Jesus, ele usa a palavra urios, filho. Ele tem um termo exclusivo para Jesus. Para nós é criancinhas, para Jesus é filho. Ele é o filho. Nós fomos gerados de novo. João não nos descreve como adotados. Ele nos descreve como crianças que nasceram de Deus. Foram gerados, regenerados. Nasceram pelo poder regenerador dos altos céus. Somos filhos de Deus porque nascemos de novo. Somos filhos de Deus, na linguagem teológica do apóstolo, por adoção. É o que somos. E de fato, ele cumpriu a promessa: serei para vós pai, e sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. E eu quero desafiar você a rever as suas amizades, rever os ambientes que você frequenta, as pessoas com quem você tem lazer, o tipo de literatura que você vê, o tipo de filme que você assiste, lembrando de quem somos nós, lembrando que nós temos de Deus uma proibição. Se você entrou debaixo do jugo de Jesus, procure como parceiro, como parceira, como sócio, como sócia, quem está debaixo do mesmo jugo. E acredite, eu digo agora para os adolescentes e jovens, que embora a vida de solteiro ou de solteira tenha suas limitações e restrições, é 100.000 vezes melhor do que um mau casamento. E isso eu já ouvi de pessoas casadas, frustradas e infelizes, que seriam muito
seriam muito mais felizes se sozinhos. Então, não caia em tentação de se associar, de casar com quem não pertence a Jesus Cristo.